Olá, vamos hoje para o dia 27 do nosso devocional. O tema de hoje é sábio e prudente no agir. Então, a palavra base que a gente vai usar hoje está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 18. Vou citar aqui para você. Na verdade, tem duas palavras hoje. Então, a primeira é essa que diz assim: façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhes vá bem e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados. Depois ela traz mais uma palavra, que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, que diz assim: mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. E aí vem a reflexão. A palavra de Deus inteira, desde o Jardim do Éden até o Apocalipse, nos ensina, por meio de muitas histórias bíblicas, que todas as nossas escolhas e ações são como sementes lançadas em um solo fértil que produz frutos. Tudo que eu vivo hoje é resultado das minhas escolhas de ontem. Existe uma máxima que diz que não existe fracasso, apenas resultados. Ou seja, nossos resultados de hoje mostram como foram os nossos comportamentos do passado. Nossas escolhas, sejam por ação ou por omissão, definem o que temos vivido hoje. Olhando para a Bíblia e a escolha de Adão e Eva por desobedecer a ordem dada por Deus que não comessem do fruto da árvore do bem e do mal, os tirou do paraíso e da presença dele. De todos os dias que caminhava pelo jardim e falava com os dois. Pela escolha errada de Adão e Eva, a vida leve, pura e simples que eles tinham no paraíso foi transformada em uma vida dura, difícil, de dores e desafios. Pelo erro deles, a terra foi amaldiçoada por Deus. Em Moisés, temos mais um exemplo da consequência das escolhas erradas. Moisés foi um homem guardado estrategicamente por Deus no Egito. Deus o capacitou para enfrentar o faraó e conduzir o povo de Deus que estava cativo no Egito até a terra prometida. Moisés era um homem que falava com Deus e ouvia dele a direção a ser seguida. Porém, fez uma escolha errada. Deus o mandou falar com a rocha e ele a feriu. E por sua desobediência, não entrou na terra prometida. A Bíblia nos conta também a história do filho de um homem muito rico, que exige que o pai lhe entregue a sua herança ainda em vida. Esse filho recebe muito dinheiro e resolve ir embora de casa. Ele passa a viver uma vida desregrada, a agir com muita irresponsabilidade. Gasta tudo o que ganhou com farras, bebidas, mulheres, a ponto de não ter dinheiro para pagar sequer um lugar para dormir e ter que dividir a comida com os porcos porque não tinha mais como se alimentar. Esse filho precisava voltar para a casa do pai, humilhado, e contar com a misericórdia dele, pois as suas escolhas erradas o levaram a perder tudo, inclusive a dignidade. Então, ele precisa voltar por causa disso. Da mesma maneira que existem os exemplos de prejuízo pelas ações erradas, temos muitas histórias inspiradoras de pessoas que fizeram as escolhas certas e alcançaram resultados maravilhosos. Uma que merece ser citada é a da rainha Esther. Ela ficou sabendo que seu esposo, o rei Xerxes, havia sido enganado por uma pessoa de sua confiança e assinado um decreto autorizando exterminar e aniquilar completamente todos os judeus em um único dia. Esther era judia, mas o rei não sabia disso. Ela tinha um primo que a criou, chamado Mardoqueu, gente, perdão, que quando soube do decreto, foi até Esther e a desafiou a se levantar e proteger o seu povo.
Havia uma regra no palácio que dizia que nenhuma esposa podia comparecer na presença do rei sem ser convidada. A pena para quem infringisse a regra era a morte. Esther pediu que todo o povo judeu orasse e jejuasse com ela por 3 dias. No quarto dia, mesmo correndo o risco de ser morta, Esther foi até o pátio do palácio do rei, se posicionou e intercedeu pelo seu povo perante Xerxes. Por sua posição e atitude correta, Esther não só livrou todo o seu povo da morte, como também fez com que os judeus fossem vitoriosos em suas batalhas e honrados no meio dos outros povos. Daniel é mais um exemplo inspirador de temor, intimidade e obediência a Deus. Ele era um jovem judeu que foi capturado pelo rei babilônico Nabucodonosor e que escolheu não se contaminar com as comidas que vinham da mesa do rei, que não se curvou para adorar outros deuses nem cultuar a imagem de ouro do rei Nabucodonosor, mesmo sendo ameaçado de morte. As escolhas certas de Daniel fizeram com que o grande rei o respeitasse e olhasse para o Deus de Daniel, reconhecendo que era o único e verdadeiro Deus nos céus. Daniel, pela sua postura irrepreensível diante de Deus, acessou o sobrenatural, livrando-se da cova dos leões, e teve seu clamor ouvido quando Deus mandou o anjo Gabriel descer dos céus e dizer a ele que suas orações tinham sido ouvidas e que Daniel era um homem amado por Deus. Tudo é escolha. Vemos pessoas normais e simples realizando grandes coisas e recebendo a graça e o favor de Deus. Da mesma maneira como vemos pessoas ungidas, escolhidas para grandes projetos de Deus na terra, caindo e atraindo maldição para si e para sua descendência. A diferença entre essas pessoas são só suas escolhas. Nossas escolhas nos levam a lugares altos ou ao vale da sombra de morte. A liberdade de ir e vir, o livre-arbítrio que existe para nós é soberano. Eu e você podemos ter recebido grandes visões de profetas de Deus, grandes promessas, mas entre a visão e o cumprimento da visão, existem as nossas escolhas. Eu posso agir com sabedoria e santidade e me manter alinhada aos projetos de Deus para a minha vida, ou posso ser desobediente, irresponsável e rebelde, e não acessar as promessas nem viver o propósito. Quando olho para a minha vida, vejo quanto o versículo de Gálatas 6:7 é real. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem já leu o meu livro, Viva Sua Real Identidade, conhece um pouco da minha história e sabe o quanto as memórias de rejeição na infância destruíram minha identidade e trouxeram para mim uma forte estrutura de orgulho. Por eu não ter ideia do meu valor e pelo medo de ser rejeitada novamente nos relacionamentos com amigos, esposo, colegas de trabalho, familiares, etc., passei a ser guiada pela busca desesperada de ser admirada, aceita e reconhecida. E fazia o que fosse preciso para me sentir amada e importante. O orgulho que existia no meu coração e a fratura na minha identidade adulteraram o meu caráter por muito tempo. Ao longo da minha vida, fiz escolhas certas pelos motivos errados e também fiz muitas escolhas erradas. Eu exagerei, menti, omiti falhas, fui insubmissa, não honrei meu esposo, fui grosseira, egoísta, impaciente, desconectada da dor das outras pessoas. Usei roupas provocantes para chamar atenção, entre muitos outros comportamentos desprezíveis e errados, né? Pecados. Todos esses comportamentos foram sementes do mal que eu mesma, pelas minhas escolhas, plantei na minha vida.
e que geraram muitos frutos ruins, que causaram muita dor em mim e nas pessoas que eu amo. Quando esses frutos ruins começaram a aparecer no meu casamento, nas minhas emoções, nos meus filhos e na minha empresa, meu nível de cegueira sobre quem eu vinha sendo era tão grande que busquei responsabilizar todo mundo, menos eu mesma. Depois que vi que essa estratégia estava só piorando as coisas e que eu estava prestes a perder o meu marido e destruir a minha família, busquei ajuda e no processo de resgatar o meu casamento, as escamas começaram a cair dos meus olhos. Eu pude começar a reconhecer os meus pecados, me arrepender, pedir perdão e aprender a receber o perdão de Deus. Eu vivi na prática a palavra que diz: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Cada novo nível de verdade que eu ia conquistando sobre mim mesma permitia que eu fosse me arrependendo e escolhendo me distanciar daquela mulher que eu vinha sendo. A nova Camila que nasceu com a verdade começou a plantar novas sementes, a fazer escolhas certas, a vencer o pecado, a buscar matar o orgulho todos os dias, a pedir perdão, aprendeu a amar ao próximo e ao desconhecido, a se importar com a dor alheia, aprendeu a reconhecer seus erros e principalmente a se conectar com Jesus de verdade. Comecei a realizar novas e boas plantações e, consequentemente, novas colheitas começaram a acontecer. Colheitas lindas, poderosas, vindas do próprio Deus. E uma dessas colheitas é esse devocional que está nas suas mãos. Pela misericórdia do próprio Deus, vejo boas colheitas hoje em praticamente todas as áreas da minha vida. Mas preciso ser 100% verdadeira com você. E para isso, tenho que confessar que mesmo com 5 anos de cura do meu caráter, de resgate da minha identidade, de busca por um caminhar com o Espírito Santo, ainda vivo dores vindas de problemas causados pelos erros e pecados das sementes erradas que eu plantei. Às vezes me pergunto a Deus, até quando? Será que essas consequências, né? Que essas dores na minha vida serão para sempre? Mas a resposta que vem ao meu coração e muitas vezes vem na palavra de Deus é que essas consequências e dores ainda existem porque ainda podem transformar algo em mim. Eu ainda tenho que aprender e mudar, pois elas ainda estão sendo usadas para refinar o meu caráter e a minha fé. Elas me mantêm de joelhos no chão, clamando ao Senhor. E assim eu sigo forte e corajosa, vivendo o meu processo, um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, e com a certeza de que aquele que começou a boa obra em mim é fiel para cumprir. Então, essa é a reflexão que ela traz nesse dia de hoje, né? E o que ficou, assim, para mim, né, de mais forte, é que eu sempre tenho escolhas, né? A gente sempre tem escolhas diante das situações que acontecem com a gente no dia a dia, né? A gente sempre tem escolhas. Então, assim, quando eu escolho renunciar ao pecado, né? E viver em vigilância, em obediência, me aproximar de Deus, isso faz com que eu me sinta bem, faz com que eu tenha intimidade com Deus, alcance as bênçãos de Deus e os propósitos que Ele tem para minha vida. Enquanto isso, as más escolhas, né, o pecado, a desobediência, o erro, a maldade, a falta de amor pelas outras pessoas me afastam de Deus e abrem brechas para que o diabo possa agir na minha vida e na vida, né, da minha família, e também me fazem me sentir mal, né? Então, assim, as minhas escolhas determinam se eu vou viver com Deus,
com intimidade com Jesus, sendo transformada pelo Espírito Santo, amadurecendo, né? Se eu vou viver o meu propósito também, a vontade dele para minha vida ou não. E tem um versículo que diz, né? Eu acredito que está lá em Provérbios, que diz assim: que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando a gente teme, né, a Deus, reconhece a autoridade, o poder, né, reconhece que realmente Ele é Senhor, aí a gente vem, traz a obediência, a santidade e traz a intimidade com Deus, né? Então, eu creio que é isso. Nesse dia de hoje, essa foi a reflexão que eu trago para esse dia de hoje. E que Deus também possa aí trabalhar na sua mente, no seu coração, que você possa fazer também os exercícios, né, que eu tenho postado aí, porque são os exercícios que vão trazer cada vez mais clareza, mais consciência, e aí você vai crescendo, vai amadurecendo, vai aprendendo e vai tirando da sua vida aquilo que não combina, que não tem a ver com você, aquilo que você vê que não está de maneira coerente, e vai mudando e obtendo os resultados novos. Então, é isso. Um abraço e até amanhã.